Olá, tudo bem? Alexandre Fortes por aqui. Em 2007, eu resolvi fazer a minha primeira formação em coaching. E eu fui na ICC, International Coaching Community. E eu lembro que nessa época tinha muito pouco livro disponível, muito pouca informação na internet, e eu não tinha certeza sobre o que eu iria aprender. Eu só sabia que coaching acabava sendo uma coisa muito de futuro, muito do momento, e eu percebia que era uma ferramenta, era um conjunto de habilidades importantes para eu aprender, porque eu queria me desenvolver. Eu ainda era diretor de uma empresa, não tinha minha consultoria, e eu fui lá e fiz a formação. Hoje em dia eu percebo que o coaching está muito mais difundido. Você vai encontrar em muitos vídeos, muitos materiais, muitos livros, informações sobre o que você aprende numa formação em coaching. No entanto, hoje eu quero trazer para você uma informação sobre o que você pode aprender numa formação em coaching executivo, que é diferente de uma formação em coaching generalista, que é onde muitas vezes a gente aprende algumas técnicas do coaching, mas que essas técnicas precisam depois serem adequadas para serem aplicadas num ambiente corporativo. E aqui entra um ponto muito importante que eu vou falar nesse vídeo. Eu estou me apoiando aqui de um material, em algum momento talvez eu mostre esse material aqui na tela, ou então a gente vai conversando e você vai, ouvindo o que eu vou falando. O primeiro ponto que eu acho fundamental ensinar numa formação em coach executivo é identificar claramente se o cliente está pronto para receber coaching ou se a abordagem deve ser outra. Esse talvez seja um dos principais aprendizados para qualquer coach que pretenda fazer coaching em qualquer sentido, no coaching executivo inclusive. Por quê? Eu me deparei muitas vezes, chegando lá numa empresa, que o pessoal, o diretor da empresa, o proprietário, queria me contratar para fazer coaching com a equipe. E aconteceu, em algumas vezes, poucas vezes no início da minha carreira, que eu fui fazer coaching com pessoas dentro da empresa que não estavam prontas ainda, não estavam maduras ainda para o coaching. Então o que acontece? Esse é o primeiro aprendizado, é você identificar o estado, ou melhor, o estágio de maturidade da pessoa. Algumas pessoas em estágios mais iniciais não podem ser abordadas com coaching. Elas precisam ser abordadas com outras estratégias, talvez um treinamento, uma orientação, um aconselhamento, até uma mentoria. Mas o coaching ele precisa de uma certa maturidade. Então, uma forma de identificar é se a pessoa tem uma maturidade psicológica, ou seja, ela tem uma certa autorresponsabilidade, ela sabe um pouquinho de si, está curiosa sobre conhecer-se melhor para evoluir. Então, aí o coaching é muito eficaz. Outra coisa é se a pessoa já tem uma clareza sobre os seus papéis, que tem a ver com maturidade também. Segundo ponto crucial, vamos dando uma leitura, uma lida aqui para acompanhar o raciocínio. Se a cultura da empresa em que o cliente está inserido é propícia para mudanças. Então, muitas vezes, o coaching ele não se enquadra na empresa, não é nem no executivo. Porque tem empresas que são extremamente conservadoras, para não dizer atrasadas. O que acontece? Você tem uma empresa que tem um executivo que ele está super com vontade de evoluir, de mudar. É uma pessoa que já está pronta para o coaching. Mas o contexto, a empresa que ele trabalha, ainda não está preparada. Então, se ele gerar uma mudança ali, talvez aquilo vai ser repudiado, não vai ser aceito. Então, em coaching executivo, muito importante, é você também, além de olhar o indivíduo, observar o contexto, se o contexto está aberto à mudança daquele indivíduo. Por exemplo, eu já fiz processo de coaching e que o indivíduo evoluiu, certo? Em poucos meses essa pessoa mudou, ela chegou no estágio que ela desejava, atingiu os objetivos do coaching, imediatamente pediu para sair da empresa. Então é um tiro no pé. Muitas vezes essas empresas me contrataram como coach para desenvolver aquele indivíduo. No final do processo de coaching, aquele indivíduo percebeu que ele estava na empresa errada, porque a empresa não estava aberta para as mudanças que ele passou e que ele estaria agora disposto a transferir para a cultura da empresa, para as outras pessoas. Então esse é um outro ponto muito importante que você precisa aprender a entender esse contexto. Vamos para um terceiro aqui, focar nos pontos cegos da mudança de comportamento, do aprendizado de novas habilidades e do reconhecimento de crenças limitantes. Então assim, grande foco do processo de coaching executivo é mudança comportamental.
Então, o que é mudança comportamental? É aquele líder que muitas vezes ele precisa melhorar um pouquinho a sua comunicação. É aquele líder que precisa melhorar um pouquinho o seu mindset. Sabe aquele líder que trabalha numa empresa? Quando eu falo líder, eu quero dizer que eu foco hoje em coaching executivo, que geralmente atendo de gerentes para cima, raramente supervisores e coordenadores. Então é por isso que eu falo muito o líder que eu atendo. Por quê? Justamente pela maturidade. Então esse cara muitas vezes ele tem que mudar um comportamento dele. E esse comportamento às vezes é um cara que não dá um feedback assertivo, é um cara que às vezes tem uma mentalidade ainda um mindset negativo, aquele cara que olha para as coisas e acredita que não dá, é aquele cara que olha para as coisas e enxerga o problema em vez de enxergar a solução, é aquele cara que dá um feedback sobre as coisas que não funcionam, mas ele não dá o feedback que é o elogio, sobre as coisas que funcionam. Então, assim, o que a gente ensina num processo de coaching executivo? É o líder perceber-se como um mindset mais adequado, um mindset de crescimento não só dele, mas como também da organização. E aí sim, identificar suas crenças limitantes. Quando você ajuda o seu cliente a trabalhar suas crenças limitantes, perceber suas crenças limitantes, na verdade você está ajudando ela a se conhecer. Quando eu ajudo um cliente de coaching a se conhecer, eu estou fazendo um grande trabalho. Em coaching executivo, isto é essencial, porque o que falta muito nas empresas hoje é o gestor, o líder, aquela pessoa que é o foco do nosso cliente de coaching, é aumentar a sua autopercepção. Outro ponto, definir o impacto do crescimento e desenvolvimento do seu cliente para os demais líderes e seus stakeholders. Aqui entra outra coisa importante. Em coaching executivo, diferente do life coaching, no life coaching, por exemplo, muitas vezes a pessoa contrata um coach com o objetivo de um crescimento pessoal. Dentro do ambiente corporativo, o coach é contratado para atender um ou mais executivos, vamos imaginar que fosse um executivo, mas que esse executivo tem uma equipe, esse executivo tem pares, esse executivo tem superiores, esse executivo atende clientes, ele atende fornecedores, ou seja, ele tem stakeholders. Então é muito importante o envolvimento de todos esses stakeholders, ou vamos chamar stakeholders de parte interessada, que são as pessoas que convivem com esse indivíduo, que vai ser o coachee, que vai ser o cliente de coaching, e o papel do coach é justamente entender quem são essas partes interessadas e o que precisa mudar. Por isso que quando a gente provoca um processo de coaching executivo e convida um gestor, por exemplo, a fazer parte desse processo, a gente precisa listar os objetivos dele que estão alinhados com os objetivos da organização. Vamos supor que um dos objetivos fosse, por exemplo, melhorar a sua capacidade de lidar com conflitos. Perfeito. Vamos supor que esse cara, antes de começar o processo, seja uma pessoa que tinha problema de relacionamento com a equipe, era uma pessoa que quando ele ia para uma reunião com seus pares, os gerentes de outros setores, ele sempre acabava gerando confusão. É uma pessoa que quando lida com um fornecedor, é uma pessoa que tem dificuldade de chegar a acordos mutuamente aceitáveis. Então, aonde que está o grande cerne dessa questão? É ajudar esse indivíduo a perceber tudo isso, ajudar a perceber se ele acredita que vale a pena mudar e a partir dali traçar um plano de mudança de comportamento. Como é que muda comportamento, certo? A mudança de comportamento começa com uma consciência. A pessoa se dá conta e a partir dali ela é policiada, ela se autopolicia, ou seja, tem uma disciplina. Ter disciplina quer dizer ser discípulo de si mesmo. Eu, como discípulo de mim mesmo, pretendo mudar meu comportamento frente a esta situação. E aí, a partir dali, ela envolve esses outros indivíduos. Por exemplo, é o que eu faço, muitas vezes ele tem que mudar o seu comportamento, como eu dei o exemplo, mudar a sua capacidade de administrar conflitos. Então ele vai lá e conversa, ele elege pessoas que ele confia, por exemplo, alguém da sua equipe, um par, um superior, um cliente ou um fornecedor. E ele vai lá e conversa abertamente. Olha, eu estou pretendendo mudar esse meu comportamento. O que você acha? E as pessoas falam para ele. E a gente cria ferramentas, instrumentos para que isso se transforme numa forma mais direta, certo? Mais assertiva.
E aí a gente estabelece pontos de marcação, KPIs, né, sobre esse comportamento, onde, por exemplo, a cada mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, ele vai conversar com as pessoas para verificar se ele está mudando esse comportamento. E isto gera um resultado, uma garantia de resultado no processo de coaching executivo. Por quê? Porque os stakeholders, as partes interessadas, vão estar dando feedback para esse indivíduo sobre o resultado dele no processo de coaching. Isto pode representar, por exemplo, a manutenção de uma equipe, a manutenção da relação entre 2 setores-chave da empresa, por exemplo, o setor financeiro e o setor comercial, que precisam andar integrado. Pode representar o fim ou uma continuidade de um contrato, né, com um fornecedor importante. Isto é imensurável. Às vezes isso representa milhões de dólares, milhões de reais. O que acontece é que o processo de coaching, quando ele é bem estruturado, ele é focado nestas questões. Ok? Vamos mais uma coisa aqui importante. Olha só, como elaborar um plano de ação simples e eficaz para mudança de comportamento. Então, muitas vezes, no processo de coaching executivo, o que se espera, no fundo, a empresa quer um resultado, né? Eu tive, por exemplo, um cliente o ano passado, eu estou gravando esse vídeo agora início de 2020, então em 2019 eu tive um cliente que ele queria aumentar as vendas e a gente fez um processo de coaching com uma parte da equipe de gestores comerciais. Então o nosso objetivo maior era aumentar um valor X, que daria mais ou menos 600 mil reais de vendas naquele setor. E a gente chegou à conclusão que para aumentar esses 600 mil reais precisavam haver algumas mudanças de comportamentos em alguns indivíduos. E nós elencamos 6 comportamentos. E esses 6 comportamentos foi o nosso foco no processo de coaching. Resultado, passou em muito a nossa meta, ou seja, eles faturaram muito mais do que os 600 mil, além do que o esperado. Por quê? Porque a gente foi muito preciso em identificar o que a pessoa precisava mudar. Os 600 mil ou 1 milhão de resultado que nós tínhamos como alvo, ele era consequência de uma mudança de comportamento que era o foco do coaching. Então esse é o ponto do processo de coaching executivo. É você identificar qual é o plano de ação, certo? Eu não vou fazer um processo de coaching executivo dizendo assim, olha só, você tem que vender 100 mil a mais. Não, eu vou falar esse processo de coaching executivo ajudando essa pessoa a entender quais são os níveis de mudança, além desse aspecto material. E para isso a importância de conhecer níveis lógicos, a importância de se conhecer a estrutura de uma boa meta. Então tem diversos conceitos por trás que a gente ensina numa formação em coaching executivo. Vou dar um exemplo de níveis lógicos. A pessoa quer aumentar 600 mil reais de vendas, perfeito. A pergunta é, o que ela precisa fazer para aumentar? E aí, quando a pessoa diz assim, poxa, eu tenho que fazer isso, a outra pergunta que vem é, o que precisa aprender para saber fazer? Porque se a pessoa não aprender, não tiver um desenvolvimento de novas competências, ela não consegue fazer algo diferente, ela não consegue obter aquele resultado financeiro. E muitas vezes vem uma outra pergunta, que essa é uma pergunta-chave. Quando a pessoa precisa aprender, é o que eu preciso acreditar para me dedicar e aprender, ter a humildade, ter a curiosidade de aprender. Então agora nós começamos a mexer em crenças limitantes. E aí é onde bate, muitas vezes, na água no pescoço do coach, porque ele não sabe lidar com crenças. Saber lidar com crenças pressupõe outros conhecimentos, certo? E aí entra o coaching que trabalha em altíssimo nível, ou seja, eu consigo quebrar uma crença limitante de alguém que acreditava que não era possível fazer aquilo em uma pessoa que acredita que é possível fazer. E até vai para um outro nível, a pessoa que se identifica com aquele novo indivíduo. Então a gente está falando aqui de transformação, de evolução. Ou seja, o indivíduo no início de um processo de coaching, ele é um gerente X e ele se identifica com aquele gerente X. No final daquele processo, 6 meses depois, 1 ano depois, ele se identifica como um cliente Y, ou seja, uma pessoa, um profissional totalmente transformado, porque acredita, tem habilidade, agiu e teve resultado. Isto é resultado de alto nível em coaching executivo, tá certo? Mais uma questão importante aqui. Dominar um método, de proposição de novos hábitos e com ferramentas poderosas. Então, assim, para fazer todo esse processo, não basta simplesmente ter vontade, não basta simplesmente ter uma formação genérica em coaching.
porque é bem provável que a pessoa vai se deparar com problemas que ela não sabe lidar. Então tem que ter método. E o que é um método? Método é algo que alguém testou, validou com resultados consistentes ao longo de um determinado período. E é exatamente isso que eu ensino, por exemplo, na minha formação de coaching executivo, que eu faço nos meus processos de coaching desde 2007. Ou seja, há 12 anos eu trabalho exclusivamente com coaching executivo, testando, validando, vendo o que funciona, descartando aquilo que não serviu. E eu posso dizer com muita tranquilidade, tenho 2 formações em coaching. Uma boa parte das coisas que eu aprendi lá na formação, eu deixei de usar ao longo do meu trabalho, porque eu percebi que o resultado era muito pequeno, muito insignificante. Muitas coisas que eu uso hoje é fruto daquilo que eu percebi que se eu adequar, se eu criar ferramenta desse jeito, se eu mudar o jeito de abordar, ele dá um resultado mais consistente. Então eu preciso de método, tá certo? Depois disso, vamos lá, desenvolver a arte das perguntas poderosas do coaching. As perguntas poderosas do coaching, embora assim elas sejam super simples, elas precisam de fundamento. Né? Se o indivíduo não tem um fundamento para entender aonde ele quer chegar, se ele não entende, por exemplo, se ele não estudou detalhadamente a estrutura de uma frase para se construir uma boa pergunta, existe uma grande chance dessa pessoa fazer perguntas que não surtam o efeito desejado ou necessário, certo? Então, aqui entra uma chave. Muitas vezes nas formações de coaching genérico, a gente aprende essas boas perguntas. O que falta muitas vezes é entender o que está por trás dessas perguntas. Eu, por exemplo, nas minhas formações em coaching, eu trago as perguntas poderosas do coaching, mas eu trago muito fundamento da formação básica que eu tive na área da programação neurolinguística, a famosa PNL. Ou seja, como é que eu estruturo uma boa pergunta que eu ajude o indivíduo, né, focada no cliente, e eu ajude o indivíduo a refletir, a encontrar uma nova saída, a ter um insight. Né? Mais uma outra questão aqui, essa aqui, desenvolver a escuta ativa e reflexiva sem julgamentos. Muito comum dentro de um processo de coaching a pessoa trazer um problema seu e um problema que ele não gostaria de, por exemplo, se expor. Vou dar exemplos práticos. Né? Teve uma moça, uma senhora casada, que tinha tido filho e ela estava com baixa autoestima. E ela não estava desenvolvendo seu trabalho bem legal no trabalho, lá na empresa. Por quê? Porque ela disse, olha, eu estou um pouco acima do peso e eu tenho que fazer os meus trabalhos aqui na empresa como líder da minha equipe, muitas vezes fazendo uma reunião em pé, fazendo um workshop, né, interno dentro da empresa, e eu me sinto fora de forma, me sinto constrangida. Enquanto eu não estiver em forma, não vou estar segura. Entende? Então isso é uma questão muito pessoal. Você tem que tomar todo o cuidado de não julgar essa pessoa e ajudar essa pessoa a encontrar uma saída em como ela consegue superar essa barreira e resolver essa barreira. Outros exemplos que eu tive é que diretor de empresa, pessoas estratégicas da empresa vieram e me trouxeram assim, Alexandre, eu estou com um problema no meu relacionamento pessoal com a minha esposa. Enquanto eu não resolver esse relacionamento pessoal, a minha cabeça não vai estar livre para focar aqui nas estratégias do negócio. Então você tem que ter essa capacidade de ter a consciência do contexto que a pessoa se encontra. E muitas vezes você vai me dizer assim, mas isso não é coaching executivo, não tem nada a ver com life coaching. O cara tem problema pessoal? Sim, no coaching executivo a gente entende e precisa trabalhar as questões pessoais, que são aquelas questões que a pessoa tem seus medos, suas angústias, né? Tem os seus, sei lá, pode chamar de fracasso, decepções na vida pessoal e que interferem na vida profissional. Por isso a importância do coaching executivo ter uma abrangência, mas também ter ferramentas com foco em resultado corporativo. Mas que a gente está lidando com o indivíduo. Não esquece, coaching é, em essência, mudança de comportamento para se ter resultados desejados. Né? Vamos mais algum aqui? Isso aqui é outra coisa importante, né? Identificar os níveis lógicos de mudança. Ou seja, quando a pessoa vem e ela diz que quer mudar, é você perceber qual é o nível lógico da conversa. E aí entram técnicas de um cara chamado Gregory Bateson, lá da PNL, né? Que foi estudado pela PNL. Na verdade, o Gregory era um grande antropólogo, pensador, lá na década de 50. O que acontece? É eu entender qual é o nível lógico da conversa. A pessoa chega e diz para mim assim, olha, eu não consigo fazer. Nível lógico, ação. Ele não está conseguindo ter uma ação. Nunca vou conseguir ajudar esse cara a resolver esse problema se eu pedir para ele fazer.
Eu tenho que ajudar ele a perceber um nível lógico superior. O que é um nível lógico superior à ação? É o conhecimento, a habilidade, a capacidade. Então é ajudar essa pessoa a aprender a fazer. Quando ela aprender a fazer, ela vai fazer. Tem uma frase muito legal que eu assisti num seminário com o T. Harv Eker, que ele dizia assim, sabe por que você não tem $1 milhão? Ou seja, porque você não ganha $1 milhão? E aí todo mundo fica naquela expectativa dele, porque você não sabe. Lá no coaching é assim, sabe por que você não consegue fazer isso? Porque você não sabe. Porque se soubesse, faria. O coach precisa identificar aqueles gaps, de habilidades, de conhecimentos, de competências que o coach ainda tem para desenvolvê-lo. Certo? Isso a gente chama de níveis lógicos. Da mesma forma que tem o nível lógico das crenças. Por que o cara não faz se ele tem capacidade? Porque ele ainda não acredita. Porque tem seus medos, porque tem suas inseguranças. Então entender isso, esse é um processo, esse é o papel do coach, que trabalha lá no ambiente executivo. Mais uma para fechar. Esse aqui assim. Identificar mudanças que seus clientes efetivamente não desejam fazer e agir de maneira assertiva com essas situações. Por exemplo, toda vez que você estiver trabalhando com coaching, você vai ter, por exemplo, um leque de mudanças. Imagina que a gente pegou esse exemplo que eu dei agora há pouquinho, de 6 mudanças que os gestores de uma empresa precisavam para aumentar os R$600 mil de vendas. Então tinham lá diversas mudanças, 6 mudanças de comportamento. Vamos supor que você tem um gestor dessa empresa que ele diz assim, olha, eu concordo em mudar essas 5, mas essa aqui não. Você vai focar naquela ali? Claro que não, deixa ela por último. Por quê? Porque à medida que essa pessoa for mudando em outras, e aí entra uma mágica do coaching, às vezes tem uma pequena mudança, que às vezes é a mais fácil, mais rápida para o seu cliente. Eu gosto de chamar essa pequena mudança assim, é um ganho imediato, onde a pessoa percebe que ela pode, ela se empodera de possibilidades, e ela diz assim, nossa, se eu conseguir fazer essa mudança, será que eu não consigo fazer aquela? Então, identifique qual é o lado mais fácil, a primeira parte para você atuar como mudança, como proposta de mudança para o seu cliente. E a partir dali você começa a ajudar essa pessoa a perceber que ela se empodera, que ela tem condições de fazer mais do que acreditava. Esta é uma das mágicas que talvez sejam fundamentais. O que eu vejo muitas vezes no processo de coaching, e não só no processo de coaching executivo, o cara traz aquela maior dificuldade dele e joga no coaching. E joga ali e ele fica brigando, leva meses para ter resultado quando não desiste no meio. E isso não funciona. Isso é comprovadamente provado que não funciona. Você querer mudar alguma coisa que é muito difícil de mudar. Não, começa por pequenas mudanças, porque você vai enfraquecendo a retaguarda. Você vai ajudando a pessoa a perceber que ela é uma pessoa flexível, que ela é uma pessoa que já evoluiu em outras áreas e que também pode evoluir naquela área. E é assim que o processo de coaching executivo, de certa forma, faz toda a diferença para a vida das pessoas, para a vida das organizações, para os resultados. Deixa eu só correr aqui um pouquinho. Olha só. E ainda, algumas coisas assim. Você saberá como criar e manter rapport. O rapport é uma coisa importante, porque muitas vezes no coaching a gente não se dá conta que a questão mais importante entre coach e coachee é a confiança. Se o coachee não confia no coach, ele não traz situações importantes. Ele se fecha. Rapport, em essência, é sintonia. Sintonia representa nível máximo de sintonia, confiança. Então eu quero fechar essas dicas aqui provocando você a pensar. Se você é gestor, é empresário, ou se você pretende atuar como coach, como que você conduz uma relação com a sua equipe, com as pessoas, para que as pessoas confiem em você. E a confiança, na verdade, é o terceiro estágio de uma relação. A primeira começa com segurança. Segurança, empatia e confiança. Isso eu ensino na formação de coaching executivo. Tá certo? Eu sei que de repente você vai ficar curioso assim, poxa, Alexandre, achei interessante essas abordagens que você tem. Então eu convido você a clicar aqui embaixo, tem um link, e esse link aqui ele leva para uma página de apresentação da formação em coaching executivo que vai acontecer no dia 25, 26, 27 e 28 de março em Porto Alegre comigo.
É uma formação onde as pessoas que fazem essa formação, elas se habilitam a atuar como coaches executivos ou até simplesmente atuar como melhor gestor. Então deixa eu só mostrar para você aqui na tela, por exemplo, um depoimento. Olha só, esse depoimento aqui é do Marcos Antônio Citolin, gerente regional de desenvolvimento do Sicredi, tá certo? Olha o que o Marcos falou. Alexandre, a formação com você foi e é diferenciada. Atribuo isso a alguns aspectos. Número 1, seu conhecimento e vivência do dia a dia agregam para todos e elevam os aprendizados do grupo. Então, assim, eu trago justamente a minha experiência desde 2007 como coach para a sala de aula. Número 2 que o Citolin fala, a formação possui teoria e prática, o que facilita a compreensão e clareza do que é fazer coach. Então, durante todos os 4 dias, o pessoal comentava que encerrava o dia ali pelas 6 horas da tarde e disse, nossa, passou o dia. Por quê? Porque eu apresentava uma teoria, apresentava uma técnica e dizia assim, vamos praticar, e fazia dupla, fazia trio, e o pessoal vai fazer na prática. E eu fico em cima, tanto é que eu limito as turmas de formação em coaching a poucas pessoas para que eu possa perceber na sala todos fazendo seu trabalho. E eu sou um cara que, dentro desse ambiente de sala de aula, eu crio um ambiente, né, de curiosidade, divertido, que eu vou lá e brinco com a pessoa. Olha só, muda a postura na cadeira. Experimenta fazer essa pergunta dessa forma, certo? Então eu vou verificando para que as pessoas aprendam na prática, certo? Ao final da formação, o cara tem que sair dali conseguindo fazer o seu trabalho. Tanto é que eu tenho uma outra aluna, que é a Carla, que a Carla praticamente já está atendendo seus clientes de coaching com o resultado. Poucos meses depois da formação. E a Carla não tinha uma formação em coaching, é contadora, certo? Olha só o que o Citolin falou aqui, que é bem legal. Acredito que as práticas e entendimentos dessa formação de fato possibilitam que você seja um líder, um pai de família, uma pessoa ainda melhor com todos, né? Indico essa formação. Então o que é legal? Essa formação ela tem uma abordagem essencialmente de coaching executivo, mas você vai ver que ela se aplica a muitas áreas da vida. E aí o Citolin depois ele tinha me mandado esse depoimento, ele diz assim, tem mais uma coisa. E acrescento, os jovens, as pessoas querem que seus líderes deem contribuição e provocações de desenvolvimento de carreira. E a formação lhe auxilia a conduzir essas conversas. Esse entra o ponto. Muitas vezes você é gestor de RH, você é um diretor de empresas e você está curioso pensando assim, poxa, será que eu preciso contratar um coach para a minha equipe? Não. Você pode ser um líder coach. E nesta formação, da mesma forma que o Citolin, que é o gerente regional do Sicredi, na minha opinião, um dos principais gestores que eu conheci na vida, um ser humano fantástico, ele traz esse aprendizado para dentro da empresa e vai lá e aplica com aquele jovem que está começando na equipe dele. Talvez o Citolin já esteja aplicando com seus filhos, ajudando seus filhos a serem pessoas melhor. E é por isso que eu estou convidando você. Clica aqui embaixo, porque pode ser que você dê uma olhada. Eu vou mostrar agora a tela do computador que apresenta um pouquinho, certo? Então, descubra como ser muito bem remunerado para ajudar executivos, né? Torne-se um coach profissional e descubra como atuar no nicho mais valorizado do mercado, o coaching executivo. Então aqui você vai rolando a tela, você vai conhecer todas as informações necessárias para você, né, talvez estar comigo lá em março para a gente descobrir como fazer coaching executivo juntos. Eu quero compartilhar com você todos os meus conhecimentos. Além disso tudo, você pode entrar em contato direto comigo, né, pelo meu WhatsApp. Aqui nesta página, acredito que deva ter o WhatsApp lá no finalzinho, em algum momento, tá aqui o meu WhatsApp, certo? Para que você esclareça as suas dúvidas. A ideia é justamente eu apresentar para você algumas mudanças que você pode fazer e que a gente pode conversar melhor, né, via WhatsApp, e quem sabe a gente se encontra em Porto Alegre em março desse ano, tá certo? Muito obrigado por você ter assistido. Não esquece, clica no link, porque esse link vai mostrar para você tudo que eu falei aqui e um pouco mais de informações. Tá legal? Assina o canal se você não é assinante ainda, porque vídeos como esse vão ser muitos por aqui.